Olá, graça e paz. Você já experimentou a alegria em meio às tribulações? Conhece alguém que, apesar das adversidades, permanece alegre? Falaremos sobre isso em nossa devocional. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quero destacar apenas dois aspectos dessa pequena frase de Paulo, que é marcante, e ela ganha uma importância muito grande por dois aspectos que eu quero destacar. Primeiro, por quem está falando. E segundo, em que circunstância ele está falando. Quem está falando é Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que era um dos mais ferrenhos perseguidores da igreja. Ele mesmo declara em Gálatas que ele perseguia e devastava a igreja. A expressão que ele usa lá em Gálatas para devastar é a mesma expressão que se usa em nossos tempos modernos, por exemplo, para os efeitos deixados para uma tsunami, por exemplo. Você lembra da tsunami que houve recentemente e os danos, os estragos que ela causou? Após a sua passagem, só sobraram destroços. É a mesma expressão que Paulo usa lá em Gálatas para dizer que era esse o efeito que ele causava à igreja de Cristo. Mas esse mesmo Paulo, certa vez, pediu autorização dos sacerdotes de Jerusalém para ir até Damasco, perseguir a igreja que ali se congregava. E enquanto ele está de caminho a Damasco, Jesus vem ao seu encontro e fala com ele, e o deixa cego por 3 dias e converte o seu coração. Paulo, de o maior perseguidor, aquele que afrontava a igreja, aquele que destruía a igreja, ele agora passa a ser não apenas defensor, mas ele passa a ser alvo das perseguições que outrora eram empreendidas por ele mesmo. E ele mesmo declara em determinadas ocasiões que ele carrega no seu corpo as marcas de Cristo. E quando ele está falando que ele carrega em seu corpo as marcas de Cristo, ele está falando de maneira literal. Eram marcas, eram cicatrizes, devido às vezes em que ele foi espancado por seus adversários, pelos perseguidores do cristianismo. Houve uma oportunidade em que ele foi apedrejado e as pessoas pensavam que ele estava morto, jogaram ele fora da cidade porque achavam que ele havia morrido. Esse é Paulo. Esse Paulo que carrega em seu corpo as marcas de Cristo, literalmente falando, que está dizendo a uma igreja que está passando por um momento de dificuldade, dizendo a essa igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria de Paulo não estava pautada na circunstância, não estava pautada na sua própria vida, na sua própria existência ou nas suas conquistas pessoais. A alegria de Paulo estava pautada no fato de ele ter Jesus como Senhor da sua vida. Mas a outra característica interessante dessa fala, que a torna marcante, é a ocasião em que Paulo está falando. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso em Roma. Ele está privado da sua liberdade. E a pessoa que foi enviada pela igreja de Filipos, que era um irmão chamado Epafrodito, foi para auxiliar Paulo. Essa pessoa que era para auxiliá-lo em suas necessidades enquanto ele está preso, ele fica doente, gravemente doente, e ele precisa então voltar para Filipos. Paulo perde então aquele que era o seu braço direito, aquele que estava ali para lhe auxiliar em suas necessidades. Mas mais do que isso, Paulo sabe que dali ele não vai sair com vida, dali ele vai sair apenas para o martírio. Quando ele escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, que é o seu último escrito, ele então declara ali que ele já está sendo oferecido em libação, ou seja, ele está falando do seu martírio que está próximo. A ocasião em que Paulo escreve aos Filipenses é uma ocasião de extrema tristeza. Paulo está isolado, Paulo está preso, Paulo está sofrendo e Paulo está marcado para morrer. Mas é em meio a isso, é em meio a essas circunstâncias, é em meio a essas dores, é em meio a essas ameaças gravíssimas e a sua morte iminente, que ele escreve a uma igreja e diz: alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo só podia escrever isso porque a felicidade dele, a alegria de Paulo não estava pautada nele mesmo, nem nas circunstâncias que ele poderia viver.
É possível ser alegre, é possível ser feliz, mesmo em circunstâncias difíceis. Há pessoas que conseguem manter a sua alegria, a sua felicidade, mesmo passando por dores, mesmo passando por sofrimento. Há testemunho de pessoas em leito de hospitais sentindo as dores horríveis e elas alegres, felizes, porque elas sabem que a morte é apenas uma partida, é apenas a porta que se abre para encontrar-se com o seu Senhor. É nisso que a alegria cristã deve estar pautada. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos não nas suas conquistas, alegrai-vos não em vocês mesmos, alegrai-vos não porque a igreja de vocês está crescendo, mas alegrai-vos no Senhor, por saber que o Senhor está cuidando de vocês, por saber que o amor de Jesus foi manifestado de maneira graciosa e salvadora a cada um de nós. É aqui que deve estar a nossa alegria, é aqui que deve estar pautada a nossa alegria. E aí eu pergunto a você: em que está pautada a sua alegria? Em que está alicerçada a sua alegria? Sobre o que está alicerçada a sua alegria? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a compreender que é Cristo a fonte da verdadeira alegria.